Pessoal, vamos fazer aqui agora o exemplo 5 da aula 26, quando a gente tratou do assunto exergia, e esse assunto aqui, refrigerante, é o tema da próxima aula, aula 27, quando a gente fala de ciclos de refrigeração. Eu vou falar de como selecionar um refrigerante, como usá-lo, né? Então esse aqui é um dos mais famosos, que é o R134A, e nesse caso aqui ele vai ser comprimido em regime permanente de 0,14 megapascal e menos 10 graus Celsius até 0,8 megapascal e 50 graus Celsius por um compressor. Considerando as condições ambientais como 20 graus Celsius e 95 kPa, determine a variação da exergia do refrigerante durante esse processo e o consumo mínimo de trabalho de compressão por unidade de massa de refrigerante. Então, hoje a gente vai falar aqui também de variação de entalpia, um pouco assim de como é que se dá energia e a entalpia não, exergia, né? Quando a gente tem massa unitária, quando a gente tem escoamento, quando a gente tem fluido estacionário, seria desse o assunto, né? Então vamos ver aqui, eu preparei aqui, peguei daquele livro em espanhol, né? Um compressor. E, se eu não me engano, são os mesmos dados, né? Aqui o fluido tá, o R134A está entrando aqui com pressão de 0,14 megapascal, menos 10 graus Celsius. Está saindo aqui com 50 graus Celsius e 0,8 megapascal. É importante a gente lembrar que esse T0 aqui está me falando da temperatura do ambiente e também foi dado uma pressão P0, que é a pressão do ambiente, igual a 95 kPa, que é menos, se eu não me engano, menos que um ATM, né? Um pouco menos que um ATM. Então ele pede para calcular a variação da exergia, o ΔX, que eu botei a exergia como X, né? Na verdade, eu vou botar um Xi, que é uma letra grega. O que mais que ele está pedindo ali? Ele está pedindo também o consumo mínimo, né, que é representado pelo trabalho. Então vou botar aqui trabalho mínimo, vai me dar esse consumo mínimo. Trabalho de compressão, consumo mínimo, trabalho de compressão. Então, para isso, o que a gente precisa? A gente precisa, vamos fazer aqui algumas considerações. A primeira consideração que eu vou fazer, as hipóteses, né, que a gente vai levantar. Deixa eu ver se tem mais espaço para cima aqui. Tem bastante espaço, então vamos apagar isso aqui. Vamos levantar aqui as hipóteses. A primeira hipótese que eu vejo é que o regime permanente foi dado aqui no problema, né? Regime permanente. A segunda coisa que a gente vê é que a gente vai considerar as energias cinética e potencial desprezíveis, ou seja, muito próximas de zero, aonde que não vão influenciar em nada aqui, né? Então, desprezíveis. Outra coisa, essa linha pontilhada aqui do compressor, eu vou considerar o sistema sendo o compressor, o próprio compressor. Então, agora que eu defini o sistema como compressor, eu posso determinar a teoria ou a técnica, porque eu vou analisar em cima do próprio compressor somente. O que está fora dele é nossa vizinhança, né? Então não faz parte da análise. Então a gente vai ter um único fluxo de massa, né? Massa que vai entrar aqui e vai sair aqui. Então o meu volume de controle, esse sistema, eu posso considerar esse compressor como volume de controle, porque eu só tenho uma massa, né, atravessando a fronteira daqui desse ponto fora do meu sistema e saindo aqui nesse outro ponto. Então eu vou determinar como volume de controle. E aí a gente tem uns dados lá que o próprio programa dá. Então aqui eu tenho os dados de entrada. E aqui eu tenho os dados de saída. Como a gente tem duas propriedades termodinâmicas em entrada e duas em saída, eu consigo determinar usando lá a tabela, né? Tabela
de propriedades desse R134A, que é lá naquele livro que a gente estava usando, é a tabela B5, né? E aí eu fui lá e já peguei o valor da entalpia aqui nesse ponto, como sendo 246,36 kJ por quilograma. E também peguei a entropia, então peguei entalpia e entropia. A entropia de 0,9724 kJ por quilograma Kelvin. E também peguei aqui na saída, né, porque eu tenho duas propriedades, eu peguei entalpia, que eu vou chamar de entalpia 2, H2, 286,69 kJ por quilograma. E a entropia específica, né? Entalpia específica, entropia específica de 0,9802 kJ por quilograma Kelvin. Tudo pego lá na tabela de propriedades, e aí se você colocar refrigerante 134A no Google e pedir propriedades termodinâmicas, eles vão dar essas tabelas de acordo com pressão, temperatura e tudo que for preciso, né? Então, se a gente for fazer uma variação de energia num sistema com um fluxo de massa corrente, que é esse caso aqui, passando de um estado 1 para um estado 2, a gente vai ver que a variação da exergia é igual a exergia do estado 2 menos a exergia do estado 1. Lembrando que não é x, tá? Uma letra grega que eu chamo ela de Ki. É um Ki, né? E aí quem já fez estatística conhece o Ki quadrado, mas não é um Ki quadrado. Isso aqui eu só estou usando a letra grega para definir a exergia, tá? Em outros livros eles usam psi, eles podem usar o psi. Em alguns outros eles usam o Fi. Vamos usar esse aqui, que é o Ki, que é mais conhecido por causa da estatística. Então, o que vai ser isso? Vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial, ou seja, a entalpia de saída menos a de entrada, menos a temperatura do ambiente, multiplicando a entropia de saída menos a entropia de entrada, e aí eu vou botar a equação toda, tá? Mais a energia cinética de saída menos a energia cinética de entrada, né? Mais a variação de energia potencial, que é Z2 menos Z1. Será que saiu lá? Não, está aí no limite, né? Está no limite. Esses dois termos aqui a gente já sabe que zero, que foi das hipóteses, né? São desprezíveis. E por serem desprezíveis, a gente pode considerar esses dois termos aqui zero. Tá? E aí, o que nos sobra? Sobra que a variação da exergia é igual a H2 menos H1 menos T0 S2 menos S1. Então, os dados mesmo, a gente pega tudo na tabela, né, de propriedades termodinâmicas, e aí fica fácil determinar o que está sendo pedido. No caso aqui, a exergia, a gente já sabe que H2 é 286,69 menos H1, que é 246,36. Acho que ali não vai dar espaço, então eu vou apagar aqui rapidamente, corre, e vou fazer embaixo aqui que tem mais espaço, né? Então aqui, ó, delta Ki é igual a 286,69 menos 246,36. Então lembrando que vocês não precisam chutar esses números, né? Existem as tabelas de propriedade termodinâmica, já ensinei quando o valor não está lá, o exato, então você faz a interpolação, né? Então a temperatura
que a gente tem é 20 graus Celsius, que mais 273 dá 293 Kelvin. Eu poderia botar 293,15, né, que é o número mais exato, mas não precisa fazer essa aproximação. E a entropia S2, que é 0,9802. Nossa, mesmo aqui ainda não deu espaço. Menos 0,9724. Fecha aqui e vou botar a unidade aqui, quilojoule por quilograma Kelvin. Então esse Kelvin vai cancelar com esse, as unidades vão ser quilojoule por quilograma, né? Então vamos lá. Então isso aqui vai ser um delta aqui, ou variação de exergia. E eu já faço a conta aqui. Cadê a nossa calculadora? Então, calculadora, vamos botar 286.9369, aliás, 286.69 menos 246.36, isso aqui dá 40.33 menos, vamos botar aqui parênteses, 293, abre parênteses de novo, que multiplica. Eu tinha que ter posto parênteses depois do sinal de multiplica, mas tudo bem. 09802, vai aprendendo com os erros aí, eu usando a... Então, menos 0,9724. Eu vou ter que fechar esse parênteses, fechar mais esse e mais um, que senão vai dar erro. Então, dá 38,05, vamos botar aqui aproximadamente 38 quilojoule por quilograma. Então a variação da exergia é essa, tá? Essa é a variação. Então a gente entende que como é delta Q, a variação de energia deu positiva, a gente pode interpretar isso aqui como o refrigerante. Vou botar o R134A, que é o refrigerante, aumentando aumentando de volume, né? Ou melhor, ele aumenta a exergia dele durante, porque não faz sentido, né, aumentar de volume durante uma compressão, né? A compressão é exergia que aumenta durante a compressão. E quanto que ela aumentou? Ela aumentou 38 kJ por quilograma. Então, durante a compressão, o refrigerante 134A ele acaba aumentando a sua exergia. E aí, essa variação de exergia desse sistema ali compressor para esse próprio ambiente aí, esses estados, esses processos que a gente viu, vai representar o trabalho reversível nesse mesmo ambiente, né? Então isso aqui vai representar o trabalho reversível nesse próprio ambiente, né? Vamos botar um have aqui. E esse trabalho aqui, ele vai representar o consumo mínimo de trabalho para esse dispositivo, né? Que esse compressor consome nessa condição, né? Ou seja, ele representa o trabalho mínimo reversível de qualquer dispositivo, que qualquer dispositivo está consumindo. No nosso caso aqui é o do compressor, tá? Então eu vou ter que esse trabalho reversível mínimo, ele é igual à variação da exergia, que é igual a 38, não tem vírgula zero porque dava 0,5, né?
Vamos botar só 38 kJ por quilograma. Esse é um trabalho específico, né? E aí está resolvido o trabalho mínimo que tem que ser fornecido ao compressor, tá? Uma outra forma de eu fazer essa conta seria, esse trabalho mínimo, seria fazendo o Q2 menos o Q1, que é a variação, não deixa de ser a variação da exergia, mas se eu tivesse a exergia final e inicial, eu também conseguiria calcular esse trabalho mínimo. Ok.